a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Jesus, ele foi convidado com seus discípulos a participar de um casamento, mas ninguém ia entender o significado de Jesus estar neste casamento. Aleluia. Como diz os historiadores, provavelmente seria um parente de Maria que estaria casando naquele dia, a qual Jesus também foi convidado para estar no casamento junto com eles. Aleluia, Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Quando Jesus foi convidado nas bodas de Canaã a se apresentar a um casamento, muitos dos que estavam ali se admiraram, até mesmo seus discípulos, de Jesus ter sido convidado a uma festa. Nós sabemos que há uma festa pagã, há tudo lá, há danças, há bebidas, há coisas que não agradariam aos olhos daqueles que dizem ter santidade sobre a sua vida. Mas Jesus foi convidado e não negou o convite de estar lá. Ele estava naquela festa. E olhando, observando e à parte com os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que todas as coisas é lícito nós fazemos, porém nem todas convém que nós façamos. Eu posso ir numa praia? Posso. Eu posso ir no shopping? Posso. Pastor, eu posso ir no cinema? Pode. Pode sim. Portanto, que você não se envolva com as coisas que estão lá. Aleluia. Paulo, ele disse que todas as coisas são lícitas que eu fizesse. Alguém perguntou a Paulo: Paulo, eu posso beber? Pode, eu posso. Paulo, eu posso brincar? Pode, eu posso. Paulo, tu diz isso com tanta firmeza que eu posso. Tudo eu posso fazer. Todas as coisas não são lícitas de fazer, porém, nem todas convém que eu faça. E Jesus estava ali para manifestar o seu primeiro milagre descrito dentro da palavra. Se houve algum milagre de Cristo antes, não foi descrito, e se foi escrito está bem guardado, porque tem muitas coisas em pergaminhos que estão no Vaticano, na mão dos papas, que tem coisas da Bíblia que nós não vem ao conhecimento, mas aquilo que nos vem ao conhecimento, nós procuramos explanar conforme Cristo nos orienta que assim seja feita. E aí Jesus está na festa, no casamento, e a festa durava 7 dias, ou até mais, dependendo das condições dos noivos. E aí o pessoal comia, bebia, se divertia, se embriagava, era uma festa, não tinha tempo para acabar. Hoje, se a gente faz uma festa numa igreja de 2 dias, é um choro tão grande. Pastor, para que 2 dias? Mas era festejado daquela maneira. Mas só que as condições do noivo não eram tão grandes como oferecia a festa. Aí de repente soa uma notícia: acabou o vinho. O vinho está acabado. E Maria ouve a notícia que o vinho da festa não tinha mais. Ela chega até onde está Jesus, com certeza ela vai no particular com Jesus, ela não vai gritar, ela não vai chamar a atenção para que ninguém perceba, e disse: ei, o vinho acabou. Parece que estou vendo Jesus olhar assim com aquele olho meio para ela e dizer: o que tenho eu contigo, mulher? Ou, o casamento não é meu, a festa não é meu, eu sou convidada assim como muitos que estão aqui. Mas Maria, tocada pelo Espírito Santo do Senhor, chega até onde está o servente e diz: ei, faz tudo o que ele mandar, apenas obedeça o que ele mandar. E os serventes se chegam até onde está Jesus, vão para perto onde está Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: ei, enche os cântaros com água, enche as talhas. E a Bíblia vai dizer que eles começam a encher aquelas talhas, e depois de cheio, ele disse: agora tira e leva até ao mestre-sala, o coordenador da festa. E diz que ele prove deste vinho, desta água,
serventes sabiam que eles tinham colocado água dentro das talhas, mas não os convidados, nem o mestre de sala, nem o noivo, ninguém sabia. Apenas eles sabiam deste episódio que tinha acontecido. E quando eles chegam até o mestre de sala, que dá para ele, ele procura o noivo e diz: "Ei, como é que é isso? Tu não tem condições." Geralmente a gente serve o vinho bom, aí quando o pessoal já estão meio alto, meio embriagado, serve-se o vinho inferior, mas tu tem servido o melhor vinho até agora. Jesus, ele faz ali o seu primeiro milagre, ele transforma, aleluia, a água em vinho. Ele se reúne, pega seus discípulos e sai dessa festa. Aí Jesus começa a colher mais discípulos, começa a caminhar, a fazer milagre, pregar, ensinar, curar, salvar, libertar. Mas vai chegar o dia da perseguição de Jesus. Jesus começa a dizer para os seus discípulos: o meu dia está se aproximando, está próximo o dia da minha partida. E os discípulos não entendiam o que Jesus queria falar quando ele dizia que estava perto o tempo dele. E como costume em Israel, costume dos judeus, aleluia, costume do povo de Deus era festejar a Páscoa todo ano. Os discípulos de Jesus se preocuparam com a Páscoa. E aí no livro de Lucas, aleluia, eu não vou colocar a palavra. No livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 7, ele vai dizer assim, ó: chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparamos? E ele lhe disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de quê? Escutei, de quê? Água. Um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que ele de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então, vai notar que chegando o dia da Páscoa, houve uma preocupação com os discípulos de Jesus. Por quê? Porque era um costume, era como se fosse o aniversário de uma pessoa que não tem que passar em branco, tem que ser lembrado, uma data festiva que não pode de maneira passar em branco. E quando Jesus vê a agonia dos seus discípulos aí, ele pega Pedro, o homem considerado bravo, o valente, e pega João, que é considerado o homem do amor, o homem do carinho, ao qual deitava a cabeça sobre o ombro de Jesus. Jesus fazia cafuné dele. Aí ele mistura o ódio e o amor. Aí vai se concretizar lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, quando vai dizer que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, pois ambos andam juntos, colados um ao outro. É por isso que o temperamento do homem que diz que ama, que é apaixonado, de repente se torna uma fúria, dá uma raiva, dá um repente. Por quê? Porque o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Então ele diz: vocês vão descer, vocês dois, e vão preparar a Páscoa para que nós comamos. E vou logo investir a vocês. Essa é a última Páscoa que eu vou comer com vocês. E durante 3 anos que a Bíblia narra da caminhada de Jesus com seus discípulos, então eles comeram 2 Páscoas, e essa ia ser a terceira e última Páscoa que Jesus estaria comendo com seus discípulos. E eles descem alegres e satisfeitos, pastor Donato, o mestre mandou, vamos lá. Quando eles encontram um homem interessante, eles encontram um homem com um cântaro de água. E eles descem, acompanham o homem, e quando ele entra na casa, ele bate na porta e diz: ei, o mestre manda te perguntar. Ele não pediu, ele manda te perguntar aonde é o aposento que eu comerei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus já tinha tudo preparado para aquele momento. Aí o homem entra, mostra um grande cenáculo mobiliado e diz: aqui o mestre comerá com seus discípulos, aqui ele comerá a sua Páscoa.
Mas a Páscoa que Jesus ia apresentar para seus discípulos era coisa notória, era coisa diferente, porque a Páscoa ela era celebrada a libertação do povo de Israel, onde se assava o cordeiro com ervas amargas, aleluia, comiam o pão asmo, para lembrar a saída de lá, os cordeiros libertos, aleluia, e a erva amarga para lembrar o sofrimento que eles passavam nas garras de Faraó quando era prisioneiro, era escravo do Egito. E quando eles voltam e encontram Jesus, olha Senhor, encontramos lá como o Senhor ordenou, e lá está o cenáculo preparado, mobiliado para que nós comamos a Páscoa. Jesus então reúne os seus discípulos, agora vamos descer e vamos comer a Páscoa. Aleluia. A Bíblia vai narrar que Jesus ele tinha 70 discípulos, mas 12 ele separou como apóstolos, como maioral da congregação, a qual ele ia espalhar pelo mundo e ia fazer discípulos, aleluia, a qual ia ter autoridade sobre os outros, porque nós vivemos sob autoridade, queremos ou não queremos, nós somos submissos a alguém, nós não somos o nariz empinado, nós sempre seremos submissos a alguém. E quando Jesus entra, que os seus discípulos se assentam, aleluia, os apóstolos rodeiam a mesa, aleluia, interessante que Jesus bota em ordem os seus apóstolos, conforme foi mutada a ordem da tribo de Israel, conforme Jacó numerou seus filhos, conforme Elias levantou o altar, que ele pegou cada pedra e colocou e disse: ei, aqui eu vou levantar o altar do Senhor, e essa pedra aqui é Dan, essa aqui é Gade, essa aqui é Naphtali, essa aqui é Levi, essa aqui é Judá, e foi colocando por ordem. Jesus coloca os seus discípulos por ordem, do primeiro ao último. Primeiro discípulo que Jesus pega, Pedro, coloca do seu lado, ele arrodeia todo aquele último discípulo que Jesus pega, Judas, coloca do seu lado, aleluia, para concretizar aquilo que vai acontecer. E quando eles estão dentro do cenáculo, Jesus diz: ei, esta é a última Páscoa que eu celebrarei com vocês. Vocês celebram a Páscoa